Olá, é o seguinte, eu ia gravar um vídeo, mas como eu não sabia a duração dele, eu ia gravar um vídeo pro IGTV, como eu não sabia a duração dele, acima de 10 minutos eu não consigo subir pro IGTV se eu gravo um vídeo contínuo, né? Então decidi entrar em live. Já começo falando que eu vou desativar os comentários, porque realmente é um vídeo que eu quero gravar sobre a polêmica que eu criei aqui no domingo. Quando eu crio uma polêmica nos stories, sempre que eu jogo um assunto no ar nos stories, é uma coisa completamente preparada que eu faço isso, tá? Consciente, é preparada. Eu já preparo o meu estômago para um monte de mensagens que a gente recebe. Aliás, que eu recebo, porque foi eu que crio, né? Sou eu que crio essas coisas. E domingo eu soltei a polêmica do respiro do gesso. Se o gesso respira ou não. Que uma pessoa veio colocar na caixinha de perguntas aqui que a gente abre de dúvidas no domingo. Se tá certo, se o gesso respira ou não. E para começo de conversa completamente. Gente, fica aqui quem quer, tá? Fica tranquilo, eu desativei os comentários. Mas é para eu gravar um vídeo para ter conteúdo, para ser conteúdo, né? Porque a polêmica virou conteúdo, isso em partes é muito bom. E para começo de conversa, a gente estava falando sobre gesso e não sobre a imagem católica, a imagem religiosa, a imagem sacra. Em momento algum eu estava brincando aqui, porque esse aqui é o meu ambiente de trabalho. É com esse Instagram que eu ganho meu dinheiro. Se eu quiser brincar, eu pego a minha sobrinha e vou brincar fora do Instagram. Eu não brinco aqui dentro. Esse aqui é o meu ambiente de trabalho, onde eu ganho meu dinheiro. E então, em momento algum, eu tava brincando com o santo. Eu fui desrespeitosa com o santo, porque esse é completamente contrário ao meu trabalho. Eu estaria me dando um tiro no pé se eu fizesse isso, se eu estivesse fazendo isso, certo? A gente vai partir desse ponto. Segundo ponto, eu recebi cada mensagem escrachada, exatamente como se eu estivesse brincando com uma coisa que é muito séria, tirando sarro de algo muito sério. Fui chamada de ignorante, fui chamada de burra, por eu não estudar, por eu não saber sobre o respiro do gesso. E agora vamos lá. Tudo que eu falar a partir de agora, e tudo que eu falar sempre aqui dentro do Ateliê Giacometti, para as minhas alunas, dentro dos nossos cursos, ou em conteúdo aqui para o nosso perfil, nunca nada vai ser uma regra, tá? Nunca nada que eu falar aqui é uma regra. Não tem regra. Eu sempre falo isso para todas as alunas. Dentro desse mundo de estilização de imagens, se tem uma coisa que não existe, é regra. Cada um se adapta de uma forma, cada um faz de uma forma diferente. E se dá certo da sua forma e funcionou para você, incrível. Não funcionou para o colega do lado e para o colega do lado funciona de outra forma, é porque ele trabalha, ele se adapta de outra forma. Então tudo que eu falar aqui para vocês não é uma regra, é a nossa visão de como funciona para nós do Ateliê Giacometti. Cabe a você que estiliza imagem, que trabalha com isso também, seguir ou não seguir, testar e ver se dá certo para você ou se não dá certo, certo? Segundo ponto. Já tô no segundo ou tô no terceiro? Enfim, anyway. Eu recebi mensagens falando, Andressa, mensagens muito boas, educadas,
eu acho que é o princípio básico, né? Quando você não conhece a outra pessoa, quando você não conhece o outro ser humano que tá ali do outro lado da tela, eu acho que é o princípio básico, mas na internet a gente tem que estar preparada para ter estômago. É uma das primeiras coisas que você tem que ter aqui dentro. Quando você se expõe, quando você dá a sua cara aqui, quando você mostra o seu trabalho, quando você mostra quem é você, quando você já atinge não só um número considerável de seguidores, mas quando você começa a ter uma audiência que te segue, você precisa ter estômago, porque você vai ler coisas absurdas e eu tô buscando a palavra certa para falar que não seja tão escrachada. Pessoas que não aceitam opiniões diferentes da sua. Acho que a gente pode partir assim. Então, você tem que ter estômago para isso. Tem que segurar lá dentro da alma, você tem que ter muita paciência. Eu não sou das pessoas mais pacientes dessa terra, nem um pouco. Mas eu não rebato. Por quê? Porque eu aprendi a ter estômago. E quando eu jogo uma polêmica na internet, nos stories, ela é proposital. Eu quero fazer o parquinho pegar fogo. Só que dentro do respeito. Porque eu uso do respeito, eu utilizo do respeito, que como, mais uma vez, esse é meu trabalho. Eu jamais desrespeitaria aqui. Então, quando eu jogo essa polêmica, eu já preparo o meu fígado para ele funcionar e eu não me irritar. Eu já espero por isso. Só que vieram pessoas me falar: Andressa, o gesso, ele é higroscópico. Se você não sabe. O que é higroscópico? Para quem não sabe, aliás, depois deste final de semana de polêmica, eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque eu fui chamada de burra e isso é uma coisa que eu não aceito. Então, eu não, se você tá me conhecendo agora, se você já me conhece, acho que já deu pra perceber que eu não sou uma pessoa encostada, nem um pouco, nem um pouquinho encostada. Então, se tem algo que eu não sei e é algo que me desperta interesse, eu vou lá ler sobre. Porque não adianta eu ir no perfil de outra pessoa e falar sobre algo que eu não entendo. Então, uma pesquisa de 1 hora no Google ontem, eu consegui um pouquinho entender sobre higroscopia, que eu li 4 artigos diferentes, tá? O que é uma higroscopia, para quem não sabe? É uma substância que absorve a água do ambiente. Vamos partir desse pressuposto simples, o simples, vamos entender o simples. Uma substância higroscópica é uma substância que absorve a água do ambiente. Fiz muita pesquisa para entender se o gesso é higroscópico, porque teve muita gente que me falou: o gesso é higroscópico. Não achei em nenhum dos artigos que eu li que o gesso é higroscópico. Tudo bem, vamos partir do pressuposto que o gesso é higroscópico, tá? Que ele absorve a água do ambiente. Então, ele precisaria ter um respiro para não absorver a água do ambiente. Ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o principal assunto desse vídeo, certo? Vamos lá, peraí, só deixa eu juntar meu raciocínio aqui, porque eu cheguei onde eu queria. Na parte teórica, conteúdo pesado, teórico, sentem e prestem atenção agora para que a informação não seja distorcida. Se você não entendeu o vídeo depois, assiste de novo, tá? Vamos partir do pressuposto que o gesso é higroscópico, então. Higroscópico, tá? Que ele absorve a água do ambiente. Quando a gente trabalha uma peça de gesso, o que a gente está fazendo nela? O gesso é poroso, o gesso absorve umidade. O que a gente está fazendo nela quando a gente trabalha
uma pintura, quando a gente trabalha uma selagem? Qual é o pressuposto da gente fazer isso numa peça? É selar os poros. Ou seja, é eu proteger a peça da umidade do ambiente. Certo? Tudo certo até aqui? Eu vou partir do pressuposto que sim, que eu desliguei os comentários. Agora, o que eu quero que vocês raciocinem certo muito comigo nesse momento? Se a gente tá falando de um ambiente úmido, tá? A gente tá partindo de um ambiente que tem muita umidade. Alguém que mora na praia, sei lá, se você é de cidade de praia, geralmente o seu ambiente aí é mais úmido do que uma cidade que não tem praia, certo? Quando você faz as paredes da sua casa, ou quando você recebe a sua casa, você vai construir a sua casa, você junta tijolo por tijolo, e o que você faz? Você passa a massa corrida, você passa a sua massa de gesso na parede, né? Você passa o gesso na parede lá. Ah, detalhe importante, aqui, para quem não sabe, o gesso vem de uma pedra que se chama gipsita, que quando ela é esquentada a 160 graus e depois ela é reduzida a pó, você tem o pó do gesso. E quando você tem o pó do gesso, você tem dois tipos de gesso, o alfa e o beta. Eu li até sobre isso também. O alfa é o gesso que misturado com... é o pó do gesso que misturado com água vira uma peça que pode ser usada como decoração, ou seja, o alfa é o nosso gesso. O beta é um gesso que ele não é feito com parte úmida. Ele é feito de outra forma. Que não convém eu ficar explicando, porque não é o que a gente usa, tá? A gente usa o quê? O gesso alfa, que é o pó do gesso misturado com água. Ele torna a forma que você... colocando dentro da forma, ele torna o que você quiser. Enfim. Quando você reveste a sua parede de gesso, ou seu teto, o forro do seu teto de gesso, o que você faz depois que você reveste a sua parede ou o seu teto de gesso? Você vai lá e pinta, certo? E como é que você pinta? Você pode pintar com uma tinta látex, você pode pintar com, sei lá, tinta de parede, que seja uma tinta acrílica de parede. Você faz o quê? Você está selando a sua parede e o seu teto. E o que é selar a sua parede e o seu teto? É proteger da umidade, certo? Ou seja, uma tinta que é látex ou uma tinta selante, ela vai proteger da umidade a parede e o teto, se você viver num ambiente úmido. Mas, Andressa, eu uso impermeabilizante. Maravilhoso. Se você usa impermeabilizante, melhor ainda. Eu impermeabilizo a minha peça com água e cola. Aí é que é para não entrar umidade mesmo, porque você está teoricamente impermeabilizando. Onde é que a gente usa impermeabilizante, gente? Dentro de um banheiro, numa cozinha, num chão de cozinha. Por quê? Porque você joga impermeabilizante embaixo do piso ou nas paredes do banheiro. Para quê? Para que você retenha a umidade, para que a umidade não ultrapasse para a parede e não ultrapasse para o outro quarto, por exemplo, ou para que a umidade não transfira. Por quê? Porque o banheiro é um ambiente muito úmido, certo? O chão da cozinha, se você ultrapassa a água, pinga no apartamento de baixo, se você morar em apartamento, ou se você morar em casa, ele vai pingar no... Aliás, a cozinha sempre fica embaixo, né? A cozinha não fica em cima, enfim, mas funciona pro banheiro. Se você lavar o chão da sua cozinha com água e sabão, se você não tiver impermeabilizante no chão dela, vai pro apartamento de baixo, que vai molhando, vai molhando, vai molhando, vai molhando, vai ser que nem uma bucha, vai encharcando, vai encharcando, vai encharcando, vai furar o teto do vizinho de baixo. E quando você prepara o seu gesso, é justamente para que ele não absorva
água do ambiente, o vapor do ambiente, se você tiver num ambiente muito úmido. Andressa, mas ainda assim. E ainda assim, eu vou rebater porque é no que eu acredito. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui não é uma regra. E eu vou rebater com a seguinte informação. O gesso, ele não é um ímã de água. O gesso mole, ele absorve a água? Sim. Então, vamos supor que ele é um higroscópico que tem uma parte que é deliquescente. O que é deliquescente? Eu acho que é essa a palavra. É quando o gesso ou a substância dissolve na água. Você pôs o gesso, ele vai dissolver na hora na água? Não. Quando é que a sua imagem vai ser afetada com a umidade? Vou falar 2 pontos. Quando a sua imagem será afetada com a umidade? Quando a sua imagem vai embolorar se você não deixar um respiro nela? Quando ela estiver exposta ao ar livre, que não é recomendado, é uma peça de gesso, não é recomendado. Se ela estiver exposta ao ar livre, tomando sol e tomando chuva, aí o gesso vai embora, literalmente. Segundo ponto, quando sua imagem de gesso pode embolorar se ela estiver dentro da sua casa. Se você quiser decorar a sua imagem, se você quiser decorar o seu banheiro com a imagem. Não tem lógica. Você vai comprar uma imagem, você vai vender uma imagem para você decorar um banheiro. Se for um lavabo, vai que vai. Mas um banheiro onde você tem chuveiro, onde você toma banho, e principalmente nos banheiros hoje em dia que você não tem janela, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho 2 banheiros, nenhum dos 2 banheiros tem janela. Essas são as construções novas de hoje. Eu não tenho janela. Então, o que eu tenho? Eu tenho aquele ventiladorzinho de teto, que eu esqueci o nome. Ou seja, o banheiro é muito úmido. Eu vou deixar uma imagem de gesso no banheiro? Não tem lógica, mas enfim, gosto é gosto. Não estou partindo desse pressuposto. Eu estou partindo do pressuposto que a sua imagem vai embolorar ou a sua imagem vai estragar se ela estiver num ambiente de exposição à água. Um ambiente úmido é muito diferente. Ponto. Vou voltar agora para a parede e para o teto. Você tá num ambiente úmido, você tá na sala da tua casa, você mora na praia, você tem maresia, você tem chuva, você tem a água do mar, você tá num ambiente úmido. A parede da sua sala tá embolorada? Ela é embolorada? Ela tá molhada? Ela tá úmida? Se você tiver num ambiente úmido, a última coisa que vai atrair a umidade do ar para ela é uma imagem de gesso. Por que, Andressa, você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque você pegou a sua imagem de gesso seca, tá, gente? Está partindo do pressuposto que a imagem já está seca. Você pegou a sua imagem de gesso seca. Você pegou a sua tinta seladora, a sua tinta de base acrílica, a sua tinta selante, a sua tinta PVA, a sua goma laca incolor, a sua goma laca indiana, a base que você quiser dar na sua imagem. Você pegou a base que você quer dar na sua imagem, você fez a base. Vamos partir do pressuposto que eu tenho aqui uma santa em pintura perolada. São pelo menos 3 demãos de pintura perolada, ou de uma pintura colorida. Depois, o que a gente faz? 3 demãos. A gente tem uma base seladora. A gente tem 3 demãos de tinta. Posso envernizar? Posso. Se eu quiser passar o verniz, é mais uma camada de verniz que eu tô passando na imagem. O que eu tô fazendo? Mais uma vez, eu tô preparando a minha imagem, eu estou protegendo a minha imagem para que ela não receba a umidade que eu tenho no ar, pressupondo de um ponto que a gente tenha muita umidade no ar. Praticamente gotículas voando
pelo seu ambiente, tá? Que não existe, mas vamos pressupor que é assim que funciona. O que vai absorver primeiro, se a gente tiver um ambiente como esse, quem vai absorver primeiro a umidade do ar? Uma parede deste tamanho ou uma imagem que está em cima do seu móvel deste tamanho? Deixo a resposta para vocês. De qualquer forma, ainda assim, Andressa, se a sua imagem tiver encostada na parede que tá cheia de bolor, a parede tá preta de tão embolorada e a sua imagem tá lá, ó, costas com costas, aí eu concordo com você. De coração eu tenho que concordar. A sua imagem com certeza vai embolorar. Por quê? Porque você tá ali encostada nela num ambiente que tá úmido, certo? Aí eu concordo com você. Voltamos ao respiro do gesso. Depois de explicado isso, tem necessidade de ter respiro do gesso? Eu tô falando como nós do Ateliê Jacomete e vou ressaltar mais uma vez. Eu ia falar uma coisa que eu não poderia. Eu vou ressaltar mais uma vez, não é uma regra. Eu tô falando aqui o que funciona pra gente, como a gente trabalha há 8 anos. Eu não sou principiante na estilização de imagens. Então, eu ser taxada como burra, como... como é que me falaram? Como deram a entender que eu não sei do que eu estou falando, eu tô aqui para provar o contrário. Se eu fosse tão ruim, se fôssemos tão ruins, não teríamos alcançado o que a gente alcançou hoje. E é o que eu tento passar isso para você. E eu falo isso sem nenhuma prepotência, tá? Sem nenhuma arrogância. Eu falo isso porque foi uma evolução que a gente teve ao longo dos anos, tá? E eu tô passando para vocês como nós trabalhamos. E mais uma vez eu friso, não é uma regra. Funciona para mim, pode funcionar para você ou não. E se não funcionar, tá tudo certo. Se você tem uma opinião diferente da minha, tá tudo certo. Eu não sou burra e nem você é burra. Se eu discordar de você, tá tudo certo. São opiniões. É que nem religião, é que nem futebol, é que nem política. São opiniões. Cada um acredita num negócio e o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar o negócio da forma que funciona pra gente, tá? Andressa, e você não faz respiro na peça? Não faço respiro na peça. Por quê? Porque eu preparo a minha peça ela vai preparada para cliente, para que ela não absorva umidade nenhuma. É por isso que eu fecho a minha imagem embaixo com feltro. É por isso que você não vai ver respiro nenhum. Você nunca vai ver um acabamento sem tinta na minha peça. Você nunca vai ver uma parte de acabamento que tá sem uma pintura ou que tá com um furo pro gesso respirar. Por quê? Porque quando eu tô falando eu estou em nome do Ateliê Jacomete. Eu prezo por entregar a qualidade que a minha cliente tá me pagando. Então, a peça, ela vai completamente... O branco aqui que vocês estão vendo é a base do feltro, tá? É o dedinho do feltro aqui, ó. Esse branco aqui não é a pintura, é o feltro. Você nunca vai ver respiro nenhum na minha peça, porque ela é preparada para não respirar. Ela é preparada para receber um ambiente úmido e não absorver a umidade. Porque ela leva uma tinta que vai selar os poros. Para que a gente passa e bate tanto na base seladora, na PVA branca?
porque a base branca vai selar os poros do gesso. Eu não uso base branca, Andressa, eu uso cola com água, porque eu impermeabilizo. Maravilhoso. Você fez um impermeabilizante de banheiro. Você não precisa nem comprar o impermeabilizante em casa de construção. Você construiu o seu e você usa na imagem. O que você está fazendo? Você está preparando a imagem. Você está protegendo a imagem para que ela não absorva a água de um ambiente muito úmido. Se você tiver um ambiente muito úmido, tá? Então, gente, essa é a nossa opinião. Não precisa dar respiro para o gesso, porque você está preparando o gesso para isso. É para isso que você pinta as camadas de tinta ou uma camada de cola com guardanapo com cola que você passa, e você passa o verniz por cima. Você está preparando o seu gesso para não absorver umidade do ambiente que for, tirando um banheiro ou tirando se você deixar a sua imagem de gesso no quintal. Entenderam? Tudo certo? Peraí que tinha mais alguma coisa para falar? Deixa eu pensar aqui, se era isso, se tinha mais algum detalhe. Eu vou abrir os comentários, só para ver se alguém quer debater comigo ou não. Eu vou abrir aqui os comentários, só para ver se vocês entenderam o ponto de ideia que eu tô passando para vocês. Andressa, eu preciso concordar com você? Não. Andressa, eu preciso fazer o que você faz? Não. Tá? O que eu quero aqui, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu tô partindo de uma ideia que a gente tem que trabalhar aqui dentro da internet com respeito, tá? E a gente não ter as mesmas ideias e a gente não concordar, não ter a mesma opinião é normal. A gente vive nesse mundo. Agora, se você quiser fazer o respiro na sua peça, se você quiser dar uma parte de baixo da sua peça sem acabamento, sem pintura, tudo bem, tá tudo certo, tá? Você pode discordar de mim em todos os momentos. Eu estou expondo aqui como a gente trabalha e no que a gente acredita, independente se o gesso for higroscópico e ele absorve, seja um ímã de umidade e de água, tá? Então eu tô aqui expondo a nossa opinião justamente porque vieram me escrachar no direct. E às vezes eu tenho sangue de barata, às vezes não. Já pode eliminar no paredão de gesso que não entendeu. Olha a Jairce. Olha o ponto de partida da Jairce. Jairce, perfeito. Olha o que a Jairce tá falando, é perfeito o que ela tá falando. Ó, o respiro é necessário quando você banha a peça com mergulho. Aí tem que deixar secar, mas as pessoas confundem. É isso mesmo. É isso. Se você impermeabiliza a sua imagem com mergulho, que tem muita gente que faz, mergulhando a peça na cola com água, só na cola, enfim. Obviamente, você tem que deixar a peça secar. É a mesma coisa de quando você compra a sua imagem no fornecedor e ela vem molhada para você. O que você tem que fazer? Aí sim você tem que deixar a peça respirar. Você não pode deixar ela embrulhada ou num lugar fechado, porque o gesso vai ficando úmido, vai só continuar ficando úmido, ele vai continuar molhado. Você tem que deixar ele o quê? Secar. A gente trabalha com imagem seca. Se você está trabalhando com uma imagem seca e você não está impermeabilizando, mergulhando sua imagem, você está trabalhando que nem a gente trabalha, uma base de PVA branca, uma pintura, uma decupagem, um tecido, renda, pérola, strass, você não precisa deixar respiro na sua imagem, porque a primeira coisa num ambiente que seja muito úmido não é a sua imagem que vai absorver, porque ela está muito preparada.
Se alguma coisa tiver que embolorar na sua casa ou na casa da sua cliente, se o ambiente for muito úmido, a primeira coisa que vai embolorar é a parede, é o teto, é da onde vem a umidade, é na janela, que você tem alguma infiltração, vem na janela a infiltração. Então é aí, não vai ser a sua imagem que vai... Por isso que eu bato na tecla de entregar a sua peça com qualidade para o seu cliente. O seu cliente está pagando isso. Ele não está pensando se a peça vai embolorar a casa dele. Ele quer receber uma peça que tenha um acabamento perfeito porque ele está pagando por isso. E não vai ser a peça não vai ser a primeira coisa que vai embolorar se a casa dele for muito úmida e não tomar sol. Entende o que eu tô falando? Então, eu tô dando a minha visão, nós do Ateliê Giacometti, tá? A gente tá dando aqui a nossa visão. Eu não vim antes, porque ontem a gente tava em loucura com a gravação lá em Aparecida. Foi um dia muito conturbado, mas eu continuei recebendo mensagens ainda ontem, falando sobre isso. E mais uma vez, eu vou falar... Ô, Tereza, maravilhosa, concorrência, adora cancelar quem é bom profissional. Te agradeço pelo carinho. Mais uma vez, eu continuei recebendo mensagens ontem. E é que eu tava nesse raciocínio. Mais uma vez, quando eu jogar uma polêmica aqui pra vocês, é justamente porque eu quero atrair a opinião de vocês, é porque eu quero causar esse movimento, não porque eu quero brincar, tá? Brincar foi o que eu falei, eu saio daqui, eu vou desligar em live, eu vou brincar com a minha sobrinha de 2 anos, aqui é meu ambiente de trabalho. Quando eu puxo vocês para uma polêmica, é pra gente descontrair, é pra gente falar de um outro assunto, é pra gente ter opiniões diferentes das nossas. Porque, mais uma vez, nem sempre o trabalho que o Ateliê Giacometti faz é o trabalho que funciona para todo mundo, tá? Porque não é. Se você se identifica mais com a outra professora ou outro professor que ensina outro tipo de impermeabilização, outro tipo de pintura, outro tipo de coisa, tá tudo bem. A vida segue normalmente, a gente segue fazendo o nosso trabalho e eu tento fazer com que vocês sigam fazendo de vocês da melhor maneira possível para vocês, entendeu? Milva, eu sei, Milva, era a minha vontade. Teve uma, inclusive, que me falou que era um absurdo que eu tava falando, o deboche, da forma debochada que eu falei, da arrogância que eu falei, que se eu falava assim nos stories, imagina como eu não respondi às alunas do curso. Eu jamais vou comprar um curso seu. Eu simplesmente bloqueei e acabou, porque é assim que hoje eu prezo pela minha sanidade mental. É assim. Não tem jeito. Se a gente for, sabe, se encrencar, é literalmente isso que tá acontecendo com o brasileiro hoje. Um fala uma coisa, o outro vem e tal. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar quieto? Não, ele vai e tal no outro. Então, a gente preza pela sanidade mental. E é o que eu sempre falo pra vocês, não gostou de alguma coisa, recebeu um comentário meio errado, recebeu um comentário que você não gostou, que é aquele passivo-agressivo, foi o que a gente mais respondeu. A gente recebeu alguns bem agressivos e a gente recebeu a maioria passivos-agressivos, que são aqueles comentários, eu gosto muito de você, mas você não sabe o que você fala. Eu gosto muito do trabalho de vocês, porém, o que você falou foi de uma forma desrespeitosa. Isso é o que a gente chama de passivo-agressivo, que é aquele que quer dar em você, mas ele não tem a coragem de virar e falar, ó, amiga, não curtiu o que você falou, tá? Foi uma merda o que você falou, fica quieta. Não é essa pessoa, é aquela pessoa que
que te eleva e depois ela te joga. Então, a gente recebeu muitos desses. Esses foram os maiores. Que é o que a internet tá cheia hoje, né? Que é os haters passivos agressivos, que a gente chama. Então, é um vídeo que eu quis gravar para deixar salvo aqui para vocês como conteúdo, tá bom? Como uma forma de vocês entenderem a nossa opinião sobre respiro de gesso, tá? Deva ter, deva não ter, funciona pra você, não funciona pra você, a gente tá tudo certo, a gente ganha a nossa vida, eu não vou atormentar no Instagram de ninguém falando que vocês estão fazendo errado. Alguma aluna, temos alunos aqui em live, alguma aluna alguma vez viu eu falando pra vocês, olha, você tá fazendo errado? O que você fez foi errado? Eu nunca falei isso pra aluna nenhuma. Tá? Agatha, infelizmente hoje a maioria das pessoas só querem, só cobrem e não aproveitam as oportunidades que aparecem na vida. É isso aí. Eu fico muito feliz. Tereza, meu tercinho era da minha loja de prata. Eu tinha uma loja de prata antigamente. Então, em qualquer lojinha de prata você encontra. Procura aí algum Instagram de prata e fala que você quer um tercinho de prata. E eu gosto muito dele, eu uso ele direto. Enfim, é só a nossa visão sobre isso, porque mesmo assim, mesmo vocês não sabendo o que rola dentro do nosso direct aqui, às vezes eu me sinto na obrigação de expor a situação que está acontecendo. E outra, mais uma vez, né, sendo redundante, quando eu jogar uma polêmica, é justamente para trazer vocês, é justamente para causar o alvoroço, é justamente para ter opinião, mas opiniões que a gente trabalha o respeito. Discordar é normal, é comum e é o certo, inclusive. Se todo mundo concordasse, se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo, não é? Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do rosa. Então, a gente tá aqui para isso, mas vamos tentar trabalhar o respeito, sem ser passivo-agressivo, sem puxar a sardinha para um professor. E eu digo para isso para as minhas alunas também, tá? Em momento algum vocês vão me ver pedindo para vocês irem fazer coisa ruim em perfil de outros. Disso de mim vocês não terão, tá? Então é isso. Vou deixar o vídeo salvo aqui para quem quiser. Pegou o bonde andando agora, corre, assiste o vídeo de novo, que eu explico tudo que aconteceu, tá bom? E foi exatamente, Lúcia, foi uma aula de química, biologia e educação. Foi uma aula de química, eu li muito artigo de química, juro por Deus, eu fiquei lendo artigo foram mais de 4 artigos que eu li de química, para entender do gesso. E eu continuo com a minha opinião. Eu vi que a minha opinião pra gente tava certa desde o começo, como a gente tá trabalhando, tá funcionando, tá tudo certo pra nós, tá? Foi o que eu falei. Se não funcionou pra você, você quer deixar o respiro lá, fica à vontade. A peça é sua. Tudo que seja saudável é válido, com respeito ao próximo. Exatamente, Agatha. Bom, então é isso, era só um videozinho. Não sei nem quanto tempo demorou, mas era mais para explicar, e eu queria explicar com os meus devaneios mesmo. Vocês sabem que quando eu vou puxando, eu vou falando muito, enfim. E se eu gravasse um vídeo, eu acredito que daria mais de 10 minutos, que é o que a gente tem aqui, mas foi muito mais de 10 minutos. Por isso que eu abri em live, pra gente ter esse conteúdo gravado aqui no Instagram, certo? Então, quem quiser assistir, corre e reassiste para você entender a nossa opinião do Ateliê Giacometti de ter respiro de gesso ou não ter respiro de gesso, certo? Quero saber o que tá acontecendo. Tô boiando. Eu vou deixar a live salva e voltem para assistir, que eu contei tudo, tá bom? O que aconteceu, da polêmica que eu causei no domingo e o que ela se transformou até agora, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Obrigada pra quem acompanhou, porque eu nem esperava mesmo. E nem avisei ninguém. Só liguei aqui e comecei a falar.
Enfim, um beijo, obrigada.